Felipe, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Você que é um cara observador, bom ouvinte também, sabe que os caras falam dentro do vestiário. Como é que você consegue identificar a origem da nitroglicerina que resulta numa confusão? Identificar o quê? Desculpa. A origem da nitroglicerina que gerou a confusão de hoje que a gente viu no gramado. Não sei se você... Como é que você considera esse nível de ingredientes para isso tudo? Se considera que nesse jogo também envolveu a questão da braçada ali do Dela Cruz no primeiro tempo? Enfim, como é que você entende esse somatório de situações e comportamento de jogadores que culminam com as cenas que a gente viu hoje? Eu não vi o que aconteceu realmente. O que eu escutei dos jogadores, eu não vi as imagens, tá? Eu estava ali, mas não vi as imagens. O que eu escutei dos jogadores foi que o jogador do Botafogo tentou agredir o Bruno Henrique e o Cleiton acabou defendendo o Bruno, e foi o que eles me falaram, né? Então é um jogo tenso, é um jogo onde existiram provocações por ambas as partes ano passado, ou no ano passado acho que por parte do Botafogo, né? Se eu não me engano, e nos outros anos. Então assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. O que eles estão fazendo é muito grande, e eu quero que se valorize isso, tá? Então não vou aprofundar mais, mas é o que eu sei que eles falaram. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. O gol da vitória hoje foi do Léo Ortiz, mais uma grande atuação dele, e numa semana que ele foi muito elogiado pelo Zico. Em uma entrevista, o Zico citou o futebol dele como encantador, enfim, não conhecia tanto, disse não conhecer tanto, mas que está encantado com o futebol dele. E ano passado tinha até uma alcunha que circulou nas redes sociais de chamá-lo de o camisa 10 da zaga, tamanha qualidade do Ortiz com a bola no pé, principalmente. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Ortiz, da fase, né? E desses elogios do Zico, tão importante, o maior ídolo da história do Flamengo, está observando tanto, e ele acaba fazendo um gol justamente na mesma semana, né? O Zico é muito especial. Ter o elogio do Zico para poucos é muito. O cara que... Ele é o maior de todos os tempos. É muito, muito legal que o Zico participe, que esteja presente. Muitas das vezes ele vem no jogo, vem falar com a gente, e é muito importante pra gente que o Zico esteja presente, que nunca deixe de vir aqui frequentar, porque nós precisamos muito dele. E ele falou só a verdade. O Léo tá num grande momento. Desde que eu conheço ele está nesse grande momento, é um grande jogador. Um zagueiro super inteligente, completo, e com a bola no pé não preciso falar nada, vocês sabem disso, mas para mim é muito além do que com a bola no pé. São os detalhes do dia a dia dele, como ele se cuida, como ele treina, como ele pergunta, como ele tira dúvidas, como ele quer aprender e quer evoluir, e está nos detalhes de como ele perfila o corpo, de como ele cobre o companheiro. Então, um jogador seleção brasileira, sem nenhuma dúvida. Então eu tô muito feliz de poder ter um jogador como o Léo no elenco. Boa noite, Felipe, aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria falar sobre outro jogador que é o Danilo, né? Muita gente desacreditou na hora que ele chegou, hoje foi muito importante. Participou ativamente do gol do Léo Ortiz e ainda tirou uma bola em cima da linha, que você comentasse um pouco sobre a importância dele e o jogo. E só se me permite, eu vi que no final, depois de toda a confusão, você estava ali tentando segurar o Alex Telles, né? Vocês foram companheiros, inclusive, da mesma posição. Qual foi o papo ali naquele calor, nesse clima quente do fim do jogo? Obrigado. O Danilo é o tipo de jogador que tem que vir muitas vezes para o Brasil para ser valorizado, né? Porque um cara que passa, 12, 13, 14 anos na Europa jogando só nos maiores times, campeão da Champions, campeão de tudo, e questionado. E aí você vê, quando joga no Brasil, sobra de um jeito que nós não conseguimos entender, né, os que estão aqui no Brasil. É um espetáculo ver esse tipo de jogador escolher vir para o Flamengo. Né? Um jogador que, aliás, quando um jogador que vem para poder trabalhar e para ajudar a somar o grupo,
com a sua liderança, estando no campo ou não estando no campo, jogando na direita, na esquerda, na lateral, aonde você pedir para ele, muito difícil achar um jogador desse nível. E estou muito empolgado com a minha zaga. E ainda tem outros meninos que estão vindo forte aí, o próprio Iago que está na seleção, o João, já falei deles para vocês, o Cleiton. Então, temos aí, estamos bem servidos. E sobre o que eu falei com o Teles, não, simplesmente eu estava tentando acabar com essa confusão. Eu não gosto de confusão, eu estava tentando colocar eles em razão que qualquer coisa que eles fizessem poderia piorar uma eventual suspensão. Filho, Barba do BarbaCast, parabéns pelo resultado. Eu vi que a gente escutou aqui que houve bastante vibração aqui no vestiário por conta do resultado, realmente valorizando a vitória, como você falou, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco disso, se puder, e também sobre a evolução do Alan. O jogo que ele fez hoje foi um jogo muito bom, e inclusive teve a torcida aplaudindo e tudo mais. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor. Outro que eu esqueci, né? O Alan, também muito tempo sem... desde o ano passado, né? Que não tinha uma sequência, agora está tendo outra vez essa sequência e acabou o jogo exausto, né? E isso porque ele correu, se dedicou e fez tudo o que o treinador pediu. E como o jogo teve um certo ida e volta, os volantes se desgastaram mais. E tanto ele como o Nico, né? Tivemos que trocar para manter esse meio com força. E é um jogador que dá para ver no olho que ele quer dar a volta por cima, dá para ver no treino dele, no aquecimento que ele faz, no pré-treino na academia, quando ele chega, dá para ver que ele quer dar a volta por cima. E quando o jogador quer, ninguém segura. Então, estou feliz também pela evolução dele. E sobre a comemoração, é que eu falo para vocês, que não é fácil ganhar sempre. E mesmo não perder, né? Porque são tantos jogos desses jogadores. Se você for ver o Campeonato Carioca, o jogo valendo 3 pontos e eles jogam, o sentimento deles nós estamos com a camisa do Flamengo. Então não tem jogo amistoso, não existe nada. Mesmo contra o São Paulo nos Estados Unidos, eles deram a vida. E eu gostaria que se valorizasse isso, que o torcedor valorizasse esse esforço que os jogadores estão fazendo. Porque a gente pede, né? Quando não vai na bola, vai na raça. Mas está dando na bola e está dando na raça, tá mais do que nunca. Então, temos que valorizar a vitória, temos que comemorar as vitórias, temos que valorizar as coisas que a gente está fazendo bem, corrigir as que a gente não está fazendo tão bem, mas eu fico feliz que o meu grupo comemore tudo o que for de vitória. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. Nós tivemos um coletivo que funcionou muito bem hoje. E essa coletiva está sendo pautada por atuações individuais. E comigo não vai ser diferente. Eu queria que você falasse novamente, a chover no molhado, a gente é repetitivo, da grande atuação do Wesley. Que jogador. No final do jogo ele estava dando pique, correndo mais do que os jogadores do Botafogo. Conseguiu anular quase que os 90 minutos, né, a ofensividade do adversário. Como segurar esse jogador, né, que já deve ser convocado também para a seleção brasileira, mas é muito bom ter um jogador desse no time, né? Pô, que jogador. Tá bonito de ver ele jogar, né? O mais difícil, né, que vocês falem, que quando vocês falem dele, que não seja jogou muito, senão o que seja joga muito. É muito diferente, jogou muito do que joga muito. E o Wesley se converteu nisso, né? Joga muito. E como eu falei para vocês, hoje ele marcou durante muito momento o titular da seleção brasileira, que era o Igor Jesus, como se não fosse nada. Marca os jogadores que passem ali por ele, e ele está... E isso na defesa, sem falar do ataque, né? Então ele está num nível muito alto. O mais difícil disso tudo agora, manter. Por sorte ele tem o capitão do lado dele, diariamente com ele. O Gerson botou ele debaixo do braço, tá guiando ele pelo caminho para ele manter nesse nível, porque como eu falei para vocês, em junho, se ele seguir assim, ele vai escolher onde ele quer jogar e não vai dar para manter. Felipe, para o último. Boa noite, Felipe, Bruno Castanha, Rubro News TV. Você falou do Botafogo jogar diferente hoje, tanto com a bola quanto sem a bola. Tinha um losango no meio campo, 2 atacantes, mas metade da minha pergunta você já respondeu, que foi surpreso com essa mudança. Mas o que dificultou mais para o Flamengo, né, a questão da criação, um jogo duro, claro, a marcação dele saltando pressão, principalmente nos laterais, tirando o Wesley, marcação individual.
O que te surpreendeu e tanto a dificuldade do Flamengo hoje perante essa mudança do Botafogo? Obrigado. Surpreendeu que vocês não vazaram a escalação do Botafogo para me ajudar. A do Alan, mas é determinante, né? Se eu soubesse disso ontem ou hoje de manhã, ia me facilitar muito o meu trabalho. Mas vocês não fizeram isso. Mas a minha sim, né? Vocês vazaram. Mas não, é muito diferente. Você prepara um plano para um 4-4-2, que como eles vinham jogando durante muito tempo, não lembro de ter visto um 4-3-3, um 4-4-2 losango, desculpa, com o Savarino por dentro. Até poderia imaginar um Savarino aberto, um 4-3-3, que aí eu consigo adaptar no banco, mas um losango é muito diferente, né, para você adaptar de uma hora para outra. Mas eles conseguiram, os jogadores conseguiram, pressionamos bem o tiro de meta, conseguimos subir a pressão bem. E demoramos um pouco para identificar onde estavam os espaços, porque os espaços estavam nos nossos laterais, e a gente demorou um pouco para identificar como machucar esse losango deles, né? Mas depois eles já começaram a entender, são jogadores muito inteligentes e eles mesmos solucionaram dentro do campo, conversaram, e aí na pausa técnica eles já também, conversando entre eles, já solucionamos esse detalhe. Mas dificulta porque você entra com um plano e muitas vezes o adversário ele muda, então os jogadores esperam uma coisa, não encontram, porque todos eles também assistiram o Botafogo durante muito tempo, e uma coisa nova assim dificulta bastante. Hoje realmente entramos para um clássico, a equipe entrou muito concentrada, entrou competindo bem o jogo. Como eu falei na pós-final da Supercopa, que teríamos um período importante para começar a equilibrar a nossa equipe e também conseguir equilibrar o jogo contra o Flamengo. E realmente isso aconteceu. A meu ver, ficou muito nítido no jogo que a nossa proposta defensiva entrou bem, conseguimos neutralizar os principais pontos do Flamengo, que eu havia citado antes do jogo, que procuraremos fazer isso. Tínhamos uma preocupação com isso, em algumas vantagens que eles tiveram, principalmente ganhando as costas da nossa defesa e gerando boas situações de definição, principalmente com a estrutura que eles usam no meio. Então conseguimos ajustar nosso posicionamento defensivo. Tivemos boas chances também de fazer o gol, chances claras de fazer o gol. Começamos agora a construir um repertório maior de construção, desde o tiro de meta, na tentativa. Obviamente tinha a pressão do outro lado, uma pressão boa do Flamengo quando a bola estava parada no tiro de meta, mas procuramos criar alguns repertórios, em alguns momentos saímos e outros não conseguimos sair, e isso já é uma evolução. Em um segundo momento, procuramos hoje alternar situações em que saímos com 4, em situações em que ela descia ou entre os zagueiros ou pegando uma diagonal dos zagueiros para criar uma relação em 3 para sair da hora. A ideia era ter uma situação de um 3-2 na base, um duplo 5, com algumas situações para mobilizar a marcação deles e conseguir abrir espaço nas costas, abrindo meio espaço. Então procuramos construir alguns cenários desses, com o Igor e o Matheus mobilizando a linha de 4 do Flamengo, tentando para gerar um atraso de salto, ou por dentro ou dos laterais. Tentamos afastar um pouco os nossos laterais, os laterais deles também, para poder ganhar costas, tendo em vista os saltos de fora para dentro dos pontos do Flamengo. Então acho que assim, tiveram muitas situações, e obviamente, como eu citei no jogo anterior contra o Madureira, agora nós precisamos refinar tudo. A gente começa a inserir algumas questões na equipe, e obviamente que principalmente para atacar, que é um processo um pouco mais demorado, leva um pouco mais de tempo, mas acredito que ficou nítida a evolução que nós tivemos daquele clássico, porque precisamos pensar em algumas situações, né? São, se eu não me engano, 11 dias de um jogo para o outro, tendo em vista que nós jogamos na sequência contra o Nova Iguaçu, com um intervalo curto, com pouco período para trabalhar. Tanto é que, por exemplo, situações de bola parada nós não inserimos ainda em treinamentos, a gente insere bola parada nos aquecimentos de jogo, é um próximo passo do nosso trabalho. Né, tendo em vista a preocupação que a gente tem em começar a introduzir e trabalhar e melhorando essas questões que eu citei anteriormente, e atacar agora as questões ofensivas também, para que a equipe consiga ter mais refino na parte ofensiva.
Boa noite, Carlos. Gabriel Rodrigues aqui da Trivela. A gente viu hoje era um clássico aqui no Maracanã, a gente viu um setor do Botafogo hoje com poucos torcedores. Você acha que essa ideia de que a temporada só começa em abril, que o que importa é o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, não pode estar afastando um pouco o torcedor do Botafogo nesse começo de temporada? Então, nós precisamos pensar em algumas situações. Eu tenho visto que o Botafogo tem sido criticado pelo padrão, né? E se a gente for analisar nos últimos anos, no começo do ano foi difícil encontrar o padrão. Não é uma situação tão simples que a gente consiga encontrar em início de temporada. Então, nós estamos fazendo o nosso melhor para conseguir a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. E a equipe ainda tem possibilidades, vencendo os próximos jogos, de conseguir entrar e classificar. E, obviamente, acredito que com o passar dos jogos, como eu falei na semana passada, ainda existe uma memória curta da reta final do ano passado. E a gente precisa entender que é um pós-período de férias, né? Uma equipe que iniciou a treinar, a maioria dos jogadores saíram jogando hoje, ou quase todos, no dia 14. Isso, então, não faz um mês ainda que essa equipe está treinando. E com 9 dias, aproximadamente, já teve um clássico contra o Fluminense, sequência clássico contra o Flamengo. Aos poucos, eu acredito que o padrão, que o entrosamento, essas questões elas vão vindo junto e, com certeza, vai fazer com que o torcedor ele esteja ao nosso lado. Carlos, Alan Santos do BTB Esportes, é o seu terceiro clássico à frente do Botafogo, né, nesse curto espaço de trabalho. O que você tira de lições desses 3 jogos? Um você venceu e 2 você acabou perdendo para o Flamengo. Também fala um pouco sobre o final ali do jogo, né? Uma confusão ali entre o Barbosa e os jogadores do Flamengo. Como é que ficaram esses jogadores dentro do vestiário? Você também acabou perdendo alguns jogadores para a sequência do Campeonato Carioca. Então, com relação aos clássicos, a gente procura trabalhar da melhor maneira possível, né, principalmente o viés estratégico. Acredito que a final da Supercopa ela desvia um pouquinho daquilo que a gente vinha pensando, porque foi muito, muito sequente ao jogo do Fluminense e como eu falei, eram 9 dias de treino aproximadamente, e isso dificultou naquele jogo. Acredito que hoje a gente já teve uma crescente boa, infelizmente não conseguimos ter o resultado que nós gostaríamos. E com relação ao final do jogo, não são cenas que não fazem parte do espetáculo, né? Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, foi um jogo muito competitivo, né? Infelizmente tivemos aquelas cenas ali, mas prefiro focar nas questões de jogo que realmente acho que a gente teve bastante nuances e detalhes táticos para poder discutir que estão à frente desse cenário do final do jogo.